Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, galera? Vamos chegando. A gente segue aqui com nossa Semana da Enxaqueca. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Cecília Peixoto, ela que é psicóloga, mentora de carreiras também. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre os gatilhos emocionais da enxaqueca, né? A gente tem visto essa semana que a enxaqueca ela é uma doença neurológica bem complexa, que tem vários gatilhos. E aí, um pouquinho hoje sobre os gatilhos emocionais. Falar em emocional rende, né, gente? Rende que a gente sabe que tem muita coisa envolvida, nem tudo depende da gente. Mas a gente vai ver hoje com a doutora Cecília algumas estratégias também para a gente conseguir gerenciar todas essas emoções aí, a ansiedade, o estresse. E aí a gente conseguir ter um maior controle da enxaqueca, tá bom? Sejam todos bem-vindos, podem mandar aí pra gente as perguntas que vocês tiverem. Eu, a doutora Cecília, vamos responder aí todas as suas dúvidas com relação a isso, tá bom? Olá, Virtual Mídias, boa noite. Cecília já tá aqui com a gente, deixa eu colocar ela aqui. Ai, Ceci, chegou aqui. Quase profissional, hein, gente? Quase profissional no Instagram, já sei usar um monte de coisa. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Olá! Boa noite, seja muitíssimo bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, estar aqui com você, com seus seguidores, é uma honra para mim a gente falar nesse tema, né, tão importante hoje em dia. Sim, sim, muito. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente percebe a quantidade de pessoas que precisam de ajuda. Inclusive pessoas Exatamente. que têm enxaqueca e não sabem direito o que é que tem. Exatamente, Ana. Esses dias eu estava até vendo uma reportagem falando exatamente sobre isso, né, que inclusive tem um grande percentual de crianças, né, até os 7 anos. Eu vi aqui numa pesquisa, até 7 anos, são 40% de crianças que têm os sintomas da enxaqueca, mas que como elas, quando elas sentem um mal-estar, elas vão dormir, muitos pais nem sabem. Então, elas acabam descobrindo essa enxaqueca lá na frente, né? E depois ela intensifica, inclusive, nos 15, assim, a partir dos 15, né? Com os 15 anos, o percentual já é de 70%. Então, a gente pensa que a enxaqueca é uma doença de adultos, né? Mas as crianças e os adolescentes também sofrem. Porque a enxaqueca ela é uma dor, né, uma cefaleia, uma dor de cabeça diferenciada, né, mas ela é uma dor de cabeça. Então, assim, não sei, eu entrei aí, eu não sei se você me apresentou, né, mas eu sou a Cecília Peixoto, sou psicóloga, e é uma honra estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, né, e o tema é o que que desencadeia, né, quais são os impulsionadores, nossa, enrolei minha língua aqui agora, os gatilhos, né? Vou falar gatilhos que desencadeiam, né? Os desencadeadores da enxaqueca, né? Na psicologia, o que ganha, gente, em primeiro lugar, é a danadinha da ansiedade. A ansiedade, ela tá no ranking lá em cima em relação aos gatilhos, né, psicológicos que atrapalham aí. Porque outra pesquisa também, que eu já vi falando, é sobre a questão do estresse, né? Você pode ver que quem tem enxaqueca e está passando por algum aborrecimento, alguma coisa desagradável, uma preocupação excessiva,
uma alimentação desfreada, tudo isso também é um gatilho para enxaqueca, né? Porque, assim, na verdade, o estresse, ele é uma função neurológica, né? Você ativa ali serotonina, os neurônios, eles são ativados a nível de dopamina, serotonina, eu esqueci até o nome, agora, no momento, que são ativados, assim, essas ondas eletromagnéticas, né? Porque a gente está aqui falando através de ondas magnéticas, né? O nosso celular, o nosso computador, e nós também temos essas ondas no nosso cérebro, né? Então, assim, quando a gente tem algum aborrecimento muito forte, ou a gente come uma comida, isso acaba desencadeando esse processo. Mas eu não vou falar muito disso, não, porque eu sei que você vai trazer um médico aí, né, para falar nisso, deixa essa parte para o neurologista, né? Porque Deixa sim, porque a o meu. técnica. Hã? A parte técnica. Sim, porque assim, na verdade é só para dar uma pincelada, porque assim, tem pessoas que acham que essa dor de cabeça da pessoa, porque, por exemplo, existem funcionários que eu vejo muito, né? Que tem essas dores de cabeça fortíssimas e que a empresa acha que a pessoa tem que trabalhar com aquela dor de cabeça. A dor de cabeça é besteira. Porque assim, as pessoas muitas vezes elas não sabem que aquela diferença ali com aquela dor de cabeça é esse problema neurológico. E a enxaqueca, ela merece respeito e ela merece ser tratada, porque ela não é uma simples dor de cabeça. Então, às vezes as pessoas confundem, por exemplo, tem pessoas que têm sinusite e às vezes elas pensam que, que é enxaqueca, ou às vezes elas têm enxaqueca e falam, eu já tenho sinusite e tal, porque dói essa face aqui, né? Que é onde dói a enxaqueca, que você segura assim terrivelmente, parecendo que a cabeça vai cair, não é isso? Não é assim, Jane? Eu sempre digo, quem tem enxaqueca acha que a cabeça vai explodir. E uma coisa bem interessante que você pontuou aí, Cecília, é sobre a falta de conhecimento sobre enxaqueca. Porque enxaqueca ela é uma doença neurológica. O sintoma, Sim, o sintoma que mais se destaca é a dor de cabeça. Mas quem tem enxaqueca sente um monte de outras coisas, né? Tem náusea, tem exatamente. ânsia de vômito, tem fraqueza muscular. E aí as Aham, pessoas, isso é uma coisa que todo mundo que tem enxaqueca já ouviu. Você não sim, aguenta uma dorzinha de cabeça. Você vai deixar de exatamente. trabalhar por causa de uma dorzinha de cabeça. Mas enxaqueca não é uma dorzinha de cabeça, né? A dor de cabeça é só Exatamente. um dos muitos sintomas que quem tem enxaqueca sente. E uma outra Para coisa você ter uma que ideia, você falou, uma outra coisa que você falou sim, que eu gostaria de pontuar aqui e dar um alerta para os pais. A gente acha que enxaqueca é doença de adulto, como você foi. Eu tive a minha uhum, prima 6 anos. Algumas das seguidoras aí comentaram na nossa primeira live, na segunda, que tiveram os primeiros sintomas com 5 anos de idade. O meu sobrinho teve a primeira crise de enxaqueca com 4 aninhos. E assim, se a sim, gente não já conhecesse, porque eu tenho enxaqueca, o pai dele também tem. Então, talvez se fosse em uma outra família, ele ia ficar aí até a adolescência sem ser diagnosticado e tratando de uma forma incorreta. Então, exatamente. Tratando como uma dor é de preciso cabeça, uma entender, enxaqueca, né? é preciso entender que crianças e adolescentes também têm enxaqueca. Exatamente, é isso que eu falei. É tantas crianças que, igual eu falei, Eu né? não estou te ouvindo. Até os 7 anos, Diane, até os 7 anos são 40% das crianças. É muito, porque se a gente olhar em Cecília, consideração eu não algumas estou pesquisas. conseguindo te ouvir. Aí eu queria só que o pessoal me pontuasse se estão te ouvindo ou se Sim. é só eu, porque o meu Oi, celular às vezes está Joyce, dando esse Edna, boa defeito. noite, tudo Todo mundo te bem? ouve, menos eu. Aí o pessoal que Sério? está aí online, por favor, a Jocely, a Edna, por favor, me dá um retorno aí, o Jorge. Me diz se vocês estão ouvindo o áudio da Cecília. Virtual Mídia diz que está ouvindo.
Prazer ter Sim. você por aqui. Quem mais? Fala aí com ele, Cecília, para o pessoal me dizer se está te ouvindo. Oi, gente, vocês estão me ouvindo aí? Ah, então eu acho que é só eu. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar Ah, o meu áudio e o meu vídeo. Você continua falando aí com a galera que eu vou trocar de aparelho. Tá bom? tá. Tá bom, então. Se cair, a gente volta de novo, viu, gente? Então, a cada 10 pessoas, como a gente estava falando aí dessas pesquisas, a gente estava falando das crianças ainda, né? Aí as crianças acima de 15 anos, esse percentual já chega a 70%. Então é muito importante que a gente preste atenção nas nossas crianças, principalmente agora, né, que os pais falam muito assim: "Não, essa dor de cabeça é porque você fica o dia inteiro no celular, o dia todo no computador". E aí, muitas vezes a gente dá um remedinho para dor de cabeça, sendo que na verdade a gente tinha que levar no neurologista, né, no neuropediatra, para verificar essas condições, né? Porque uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. E por incrível que pareça, a cada 10 pessoas, 9 pessoas sofrem com dor de cabeça, né? E elas têm essas dores de cabeça com. Ah, legal! Gostei! Eu estava aqui falando da pesquisa assim que a cada 10 pessoas, Giane, 9 sofrem com dores de cabeça, e essas 9 pessoas tiveram dores de cabeça 180 dias por ano. Pensa! Ou É, seja, praticamente a metade do ano. exatamente, pensa, é muita dor de cabeça, né? Tipo assim, então é muito remédio, né? Por isso que tem muito paracetamol, dipirona sendo vendido por aí, né, Giane? Que Sim, e viver de acabando com o dor fígado é da muito gente, ruim. Oi? e acabando com o fígado da gente, que Sim, o paracetamol é um das medicações que tem o pior efeito sobre o fígado, entre os analgésicos, é o mais nocivo, e ele, para dizer a verdade, nem serve para enxaqueca. sim. A pessoa A toma gente e não toma, adianta, né? sim, toma no desespero, porque como você falou, viver com dor é péssimo, e aí toma, mas é uma medicação que não resolve a enxaqueca de ninguém, né? Sim. Só E agora, a sim, a dor da tentativa. enxaqueca, ela é uma dor que ela é diferente da dor de cabeça, ela é uma cefaleia mais intensa, porque ela é uma questão, assim, bem neuroquímica mesmo, né? Então, precisa tomar o medicamento correto, ou na verdade, eu acredito que como você trabalha com fitoterápico, né, fazer essa precaução. Porque, para você ter uma ideia, existem pessoas que têm um simples perfume, uma comida, uma luminosidade que ela intensa, assim, que vai na praia, por exemplo, você tem que colocar um óculos de sol, aquele bem escuro, e determinados tipos de alimentos potencializam uma crise de enxaqueca, que pode ser desde uma crise razoável como uma crise muito intensa. Então você pode Sim, ver que é uma questão assim que causa, né, um aborrecimento para a pessoa, e as pessoas que convivem com pessoas que têm enxaqueca, nem sempre elas entendem isso. E o mais interessante também é que eu recebo muitas pessoas, já atendi várias pessoas que foram em médicos, em, fizeram um cardiologista, inclusive fizeram exames cardiológicos, né, achando que estava sofrendo uma AVC, achando que estava com problema psiquiátrico, foram no psiquiatra achando que estava com problema psiquiátrico, e na verdade era uma enxaqueca. E aí mudaram-se os hábitos, né, para começar a praticar exercício, começar a ter uma alimentação saudável, começar a evitar coisas que não pode para não dar essa crise. Principalmente o nosso tema, né? Qual que é o gatilho principal? É o estresse, a ansiedade. Eles são os gatilhos principais que desencadeiam essas crises de enxaqueca. Então, por exemplo, geralmente quando a pessoa tem enxaqueca, que ela sofreu uma pressão do trabalho,
no trabalho está um pico muito, assim, grande, ela cai ali, entendeu? Ela vai com a crise. Trabalhou o dia inteiro e acaba no outro dia, não consegue nem levantar da cama com a crise de enxaqueca. Então, pessoas, quando elas têm esse conhecimento e esse diagnóstico da crise, ela consegue se organizar. Aí tá no trabalho, tá lá no local de trabalho, tá trabalhando muito, ela para um pouquinho, foca um pouquinho, faz um relaxamento, faz um pomodoro, né? Trabalha 1 hora, descansa 10 minutos, 15 minutos, vai lá fora na empresa, pega um ar. Se estiver trabalhando home care também, vai lá fora, bebe uma água gelada, toma um ar livre, volta para o trabalho, faz esses intervalos assim para não desencadear tanto estresse. Porque o estresse é um fator que desencadeia muito a enxaqueca. É um primeiro lugar, né? Ele é a ansiedade. Inclusive, é como eu falei aqui essa semana, né? Com a galera que está acompanhando as lives. Os gatilhos emocionais, eles são, na minha opinião, os mais difíceis de controlar. Porque a alimentação, você vai ter aqueles alimentos que são gatilhos para a sua enxaqueca, que é fácil de resolver. Você retira ele da sua alimentação, substitui por uma outra coisa. Mas os gatilhos emocionais nem sempre depende de você. O seu nível de estresse, o seu nível de ansiedade vai depender do seu contexto familiar, do seu ambiente de trabalho, das coisas que estão acontecendo na sua vida que não são exclusivamente do seu controle. E aí a gente precisa primeiro reconhecer esses gatilhos. Inclusive foi uma coisa que eu comentei com eles que me aconteceu semana passada, acho que eu cheguei até a falar com você também. Para quem não sabe, Cecília, ela é minha terapeuta, está aí me acompanhando já há um tempinho, e é também a minha orientadora de carreiras, está aí me ajudando, né, a reorganizar, alavancar minha carreira na fisioterapia e na FI. Então, eu acho que até comentei com você. Eu fiquei ansiosa na semana passada, com todo esse preparativo para as lives e tal, os exames lá pós-Covid que eu fiz, mas eu não me reconheci ansiosa, eu não entendi que eu estava ansiosa por causa disso. E aí eu entrei em uma crise de enxaqueca, como eu já conheço os sinais, logo nos primeiros sintomas eu comecei a tomar medicação. Medicação não, né, gente? Deixa eu falar a verdade, o chá. Assim que a gente fala, medicação fica parecendo que toma remédio de farmácia. E eu não tomo remédio já tem 2 anos aí, ou um pouquinho mais. E aí eu tomei o chá analgésico e anti-inflamatório. Então, eu consegui meio que segurar a dor, mas eu continuei no progresso da crise. Até que uma prima minha, a gente conversando, ela falou assim, poxa, você deve estar ansiosa, né? Eu disse, gente, eu acho que eu estou ansiosa. E aí, no meu chá analgésico, eu incluí uma erva para ansiedade e foi assim, mas é isso mesmo. Existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Cefaleia, que eu não me lembro agora, né, porque faz tempo que eu vi, que eles colocaram, né, que a ansiedade, ela é o grande gatilho mesmo, né? E tem pesquisas também que falam que é o estresse, mas o estresse e a ansiedade, eles são muito interligados. Por exemplo, nós psicólogos, no meu caso, né, eu faço uma avaliação de um teste que tem, que ele fala sobre uma escala de medição do estresse no trabalho. Então, essa escala dá para ver o índice de estresse da pessoa. E por incrível que pareça, eu não me lembro direito a pesquisa, porque faz tempo que eu vi, a pessoa, quando ela dava nessa escala um índice alto de estresse, 59%, eu lembro que tinha alguma coisa de 50%, não sei se é 54%, 59% dessas pessoas eram as pessoas do grupo de pessoas que tinham enxaqueca. Então, tipo assim, as pessoas que têm muito grau de ansiedade, elas acabam potencializando as crises intensas de enxaqueca. Então, assim, o que a psicologia recomenda?
esses gatilhos, né? Barrar, frear, né? Se você sabe que uma coisa te deixa muito ansioso, procura uma forma de melhorar. Então, a gente pode começar como? Com uma caminhada, ter um hobby, ter lazer, usar coisas para desestressar. E uma coisa, assim, que é fantástica, tem muitos clientes que depois que começaram a terapia, não estou vendendo meu peixe, mas eu tenho que falar a verdade que acontece. Depois que as pessoas começam terapia, elas diminuem muito as crises. Porque, por exemplo, a terapia, ela ajuda a pessoa a não ser muito controladora, não sentir medo. A gente trabalha o medo, porque a maioria das pessoas que tem enxaqueca, elas têm muito medo. Muito medo. Quando deu uma dor de cabeça, assim, às vezes por uma falta de comer alguma coisa, uma dor de cabecinha boba, ela já pensa que vai, meu Deus, a minha crise vai me atacar. Então, na terapia, a gente trabalha esse processo da dor, né? A gente trabalha o que são os gatilhos. A gente faz uma tabela para a pessoa ir anotando toda vez que ela tem crise, o que ela comeu, como é que ela dormiu, né? Se ela sentiu um perfume muito forte, porque aí a gente vai descobrindo ali o que desencadeia essas crises nela. E aí a gente vai conseguindo evitar esses gatilhos de fora e também os gatilhos internos, né? Tipo assim, uma briga com uma pessoa, quando as coisas saem da rotina, no trabalho, ou na família mesmo, né? E na terapia também a gente trabalha as técnicas de relaxamento, a gente pede o cliente para fazer associado um esporte, ter um momento assim, para conexão com ele, é um momento que ele tem que buscar conhecer. E uma coisa que melhora muito a enxaqueca, que é interessante, é o sono, né? A pessoa conseguir dormir. Então, ela tomar um remédio e dormir. E é muito importante, se você tem uma pessoa em casa que sofre de enxaqueca, quando ela dizer assim para você, estou com muita dor de cabeça, acho que eu estou com a enxaqueca, compreenda essa dor, porque é uma dor muito intensa, e acolha essa pessoa, faça silêncio em casa, procure deixar essa pessoa descansar, porque o descanso, ele diminui o nível de estresse, e se diminui esse nível de estresse, a gente consegue o quê? Diminuir as crises intensas de enxaqueca, até não ter crise nenhuma, até ela ficar controlada, certo? Pois é. E aí a Edna tá falando aqui que ela é assim. Quando ela tá ansiosa com alguma coisa, ela já fica com medo de ter uma crise de enxaqueca. E é isso mesmo, Cecília. A gente que tem enxaqueca, a gente vive em um estado de alerta. Porque a gente está sempre com medo de que alguma coisa que a gente comeu gere crise. Que a gente está sempre com medo de entrar em uma nova crise. A verdade é essa. E aí a gente acaba em um ciclo vicioso. Você tem enxaqueca, você sofre ali, e aí quando você sai da crise, você fica ansioso com quando vai ser a próxima. Qualquer coisinha que você sente, você já fica com medo de ser uma nova crise de enxaqueca. Às vezes você, por algum motivo, desregulou aí o sono, precisou dormir mais tarde, precisou acordar muito cedo. A gente já fica ansioso pensando que vai ter uma crise de enxaqueca, porque a gente não conseguiu dormir direito. Então, assim, uma coisa que você falou assim, não é vendendo o seu peixe, mas eu vendo o seu peixe. Terapia é vida. Ai, meu Deus. Essa linda. Terapia é vida, gente. Todo mundo tem que fazer terapia. Eu sou dessa conclusão. Eu também sou suspeita. Tem que fazer terapia para controlar a ansiedade, tem que fazer terapia para gerenciar os pensamentos, tem que fazer terapia para saber lidar com quem precisa, mas não faz. A gente tem que fazer terapia, gente. Terapia é vida. Exatamente. Inclusive, né, na psicoterapia comportamental, a psicologia mais experimental, que faz aqueles experimentos onde surgiu a psicologia, né? A gente fazia, assim, nos estudos, a medição, né, do medo, da ansiedade, do estresse. Então, isso é uma coisa real. Até mesmo por isso que a família, muitas vezes, não compreende a pessoa que tem enxaqueca. Porque eles não sabem que isso é como abrir uma porta. Então, por exemplo, se ela sofreu
um medo intenso, mudou aquela rotina muito intensificada, a enxaqueca bate na porta, é uma forma de bater na porta e a pessoa abre, entende? Porque isso é um fator, por exemplo, o medo leva a pessoa a ter uma crise de ansiedade. Então, por exemplo, quando vem uma dorzinha de cabeça, porque, tipo assim, porque ficou na claridade, então só uma dorzinha de cabeça leve. Aí a pessoa já começa, ai meu Deus, será que eu vou ter uma crise de enxaqueca? Aí ela já começa a ficar com medo. Aquele medo causa uma reação de ansiedade. E aquela ansiedade potencializa um estresse. E aí, bum, é uma bomba. E pode acometer da pessoa ter naquele dia, ela pode ter comido alguma coisa também que possa ter potencializado, né? Engraçado que eu achava, Jean, não sei se você sabe, mas o café, se você beber uma xícara, ele é bom para não deixar ter crise de enxaqueca. Como é que é isso? Explica isso para nós. Espera aí que a gente vai falar um pouquinho do café. Deixa eu só dar uma lida nos comentários aqui, ó. Sim. A pessoa tá dando boas-vindas a Adrien. Adrien foi um aluno lá do nosso colégio, gente. Toda vez que eu vejo o Adrien, meu coração palpita. Eu fico assim pensando, meu Deus, eu vi ele tão pequenininho, estou ficando velha. Seja bem-vindo. Girlene é minha irmã, ela tem 2 enxaquecosos em casa, o marido e o filho, e ela botou aqui, ó, bem pontuado. A ansiedade, com medo da crise, é um gatilho certo. Acontece muito isso lá, exatamente. Sim. E a Edna está perguntando como controlar a ansiedade. Eu vou lhe falar, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas deixa eu só... Olá, Mila, seja bem-vinda. Mas deixa eu só te falar do café. Veja bem. Veja bem. A cafeína, ela é uma substância que ela, em excesso, ou se a pessoa tiver muita sensibilidade, ela vai gerar uma crise de enxaqueca. Mas ela também é uma substância que potencializa as substâncias analgésicas. Mesmo as que são geradas pelo próprio corpo. Então, um pouco de café ou um remédio com cafeína, que é o caso do Dorinho enxaqueca, um Sorridocaf, tem algumas... Neosaldina, assim, né? Parece que a Neosaldina. Sim, a Neosaldina também tem cafeína. Então, ela vai potencializar esse efeito analgésico. Sim. Mas, como é uma coisa que eu falo sempre, que eu até coloquei no tema dessa semana, como é entender a sua enxaqueca, porque enxaqueca é uma coisa que chega em um ponto, ela é muito particular de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à cafeína, e aí qualquer pouquinho que seja, em vez de potencializar o efeito analgésico, gera uma crise. Sim. Porque quando a gente está em uma crise de enxaqueca, ou a pessoa que é enxaquecosa, a gente tem uma... como é que eu vou explicar? É como se fosse assim, os nossos neurônios ficam inflamados e reagem, ficam sensíveis muito rapidamente. Então, pode ser que a cafeína ajude a diminuir a sua dor, ou pode ser que ela leve você a uma crise. Sim, mas é por isso que eu achei estranho, porque eu sempre escutei que o café faz mal para quem tem enxaqueca. Eu não posso tomar café, eu tenho enxaqueca. Mas aí vai muito isso que você falou, né? E que eu falei anteriormente, que, por exemplo, na terapia, a gente faz aquele quadrinho assim, que a pessoa vai colocando o quadrinho do acompanhamento semanal, como diário mensal. Aí ela vai colocando todo dia o que ela come, o que ela bebeu, como é que ela teve o dia, ela vai fazendo essa análise, ela vai fazendo um diário, pode ser uma agenda isso, né? Pode ser uma agenda. E aí, quando ela tem a crise, ela vai na agenda e fala, vai saber. E depois de um mês, se ela teve umas 3 crises, ela vai lá nessa agenda, nesses 3 dias que ela teve crise, e ela vai ver o que ela comeu, como ela dormiu, que tipo de
desequilíbrio emocional ela teve naquele dia, se ela teve algum descontentamento emocional. Então, assim, ela começa a ver, igual você falou, uma coisa muito particular. Então, cada um tem que saber lidar com o seu. A enxaqueca é como se fosse o marido, né? Quem entende é só. Tem umas coisinhas assim que é igual para todo mundo, Sim, suas sim. particularidades. Aí, ó, deixa eu só ver o nome dela aqui. A Camille está perguntando se ela pode tomar um pouquinho de mate. Camille, você pode sim, mas aí você precisa se observar. Eu, por exemplo, me dou super bem com o chá mate. Eu tomo ele Uhum. tranquilamente. O café, a minha história com café é uma coisa assim, uma montanha russa. Eu lembro que quando eu tive as primeiras crises de enxaqueca, a gente era criança ainda. Eu era criança, eu falo a gente, né, porque é da família. Lá em casa, a dieta de um era a dieta de todo mundo. E aí teve uma época que eu estava em uma crise muito forte de enxaqueca que a gente tirou o café. Então todo mundo lá em casa tomava cevada. Era eu que tinha enxaqueca, mas todo mundo ninguém mais tomava café. E Sim. depois de um tempo de tratamento e tal, o meu organismo ele diminuiu essa sensibilidade ao café. Uhum. E aí eu consegui tomar café normalmente, tomei café a vida quase toda, até a crise de 2018, que eu já te falei, foi meu divisor de águas. E eu fiquei em Uhum. um dilema, porque eu estava viciada. Descobri, Uhum. naquela época que eu estava viciada em café, eu nem sabia. E aí eu tirei o café e eu tinha dor de cabeça por causa da falta do café. Mas se eu Uhum. tomava café, eu tinha uma crise de enxaqueca. Sim. E aí, o que acontece? Eu precisei, e eu demorei bastante para isso, encontrar uma marca de café e uma quantidade de café que suprisse a minha necessidade. Aí a outra está perguntando quem não. Quem não é viciado em café? Faz todo mundo. Agora, qual que é a marca do café, Giane? Fala aí pra gente. Qual que eu quero? Qual que é a marca do café que você tá falando aí? Ah, tá. Ó, eu consigo tomar sem problemas. O Melita e o Três Uhum. Corações. São os Ah, dois que eu consigo. é Dois, os não, que eu três uso aqui corações, né? também, olha só. Que são os que eu consigo tomar. Mas também, assim, eu não posso tomar um café muito forte. Também não posso tomar 4, 5 xícaras de café por dia, não posso, né? Só meu cafezinho de Sim. manhã, de noite e tal. E aí eu Aham. consigo tomar o café. Como a Camila perguntou, e o chamate pode, se o seu organismo tolerar. E aí uma outra coisa que aconteceu é isso. Agora eu consigo café, tudo bem. Mas o chá verde, nem uma gota. Não tem como. Não. Não Aham. existe uma quantidade de chá verde que eu consiga tomar e ficar bem. Não existe. Pode ser o chá mais fraco, pode ser meia miligrama em uma fórmula. Eu não consigo, eu não tolero nem o chá verde. Quer dizer, os chás que vêm da Camellia sinensis, né? É o chá verde, o chá preto e o Aham. chá branco. Já testei os três e a minha tolerância a eles é zero. Já o Uhum. café, a gente está ali em um caso de amor e está dando certo. Você sabe que, igual você está falando aí, né, que você já falou da particularidade, né, você tem descoberto aí, né, você tem feito várias descobertas de como lidar, né, com a sua enxaqueca. Por isso que você fala, né, a sua, a minha, do outro, né, cada um resolve a sua, Sim, mesmo tendo sintomas parecidos, né, como toda doença tem seus sintomas, mas cada um lida da forma correta. Agora, eu acredito que essa coisa do chá verde é porque o chá verde, já me disseram que ele é tipo um purgante, né? Ele faz uma limpeza toda no seu corpo. Então, ele sai limpando ali raízes ruins. Então, as pessoas geralmente que tomam o chá verde pela primeira vez, elas passam muito mal mesmo. Entendeu? Não é bem. chá verde é bom para
quase tudo na vida, né, gente? Até tem vários estudos que falam sobre o potencial protetor do chá verde para a pele, evitar câncer de pele. Mas Pois é, isso é assunto para um outro para bate-papo. outras lives, né? Mas assim, mas enfim, Tem né? algumas perguntas para você aqui, ó, Cecília. A Edna quer saber como que a gente faz para não sentir medo. Então, aí isso aí para não sentir medo, isso é uma questão que tem que ser trabalhada na terapia, né? Mas assim, vou ver se eu consigo te ajudar. Geralmente esse medo vem, igual a gente estava falando anteriormente, né? E você tinha que colocar aí, porque eu acredito que é o medo que você fica em ter a crise e aí você potencializa esse medo, você reforça o medo e aí quando você reforça o medo, a crise chega. Então, por exemplo, se você, no momento ali do medo, o que você pode fazer? Uma meditação, ficar no seu cantinho ali seguro, ouvir uma música suave. Isso que você me falou isso aí agora, eu lembrei de um filme que eu assisti e muitas vezes chamado Uma Linda Mulher. E Uma Linda Mulher, ela tinha ficado com um homem lá que é um grande empresário. Então ele estava com nível de estresse altíssimo. Aí ela pegou ele e levou para o parque. E os dois lá no parque, andando pelo parque, e ele andando sem os sapatos, né? Ou seja, com o pé descalço, pelo chão, pela grama lá. E então isso é um contato com a natureza, sabe? Tipo assim, você tira o seu foco do medo e leva o seu foco para uma música suave, uma coisa que faz bem. Por exemplo, as técnicas de relaxamento são super indicadas para quem tem enxaqueca. Então, é uma coisa que você pode pensar em fazer. Uma yoga, ou mesmo uma academia, assim, mais suave. Porque, por exemplo, tem pessoas que não gostam de perfume. Não é que não gosta, né? Não é que não gosta, é que não pode. Perfume forte, como que fala? Luminosidade. Tudo isso são os gatilhos. E aí, quando você percebe que você está dando uma dor de cabeça e está vindo medo, tenta não focar no medo. Tenta focar no que você faz para você não ter uma crise. Então, ao invés de você pensar, eu vou ter uma crise, vou ter uma crise, vou ter uma crise, você pensa assim, respira, vai tomar um banho relaxante, fica debaixo da água ali, ó, um tempo, escuta uma música suave ali, tenta desfocar. Isso pode ser, tá, Ed, uma técnica que pode te ajudar. Mas assim, eu não posso garantir. Mas os caminhos, né, que todos nós psicólogos aí que a gente conhece e vê essas terapias mais alternativas que tratam a enxaqueca, até a Jane está aqui também para não deixar eu mentir, né, Jane? A gente sabe que isso a gente potencializa o anticrise. Então, por exemplo, se a ansiedade ela potencializa o estresse, que potencializa a crise de enxaqueca, a gente pode usar ferramentas simples de respiração, de buscar uma certa tranquilidade, dar uma pausa. Às vezes, o que acontece, né? Você começa a ficar com medo, você pega o telefone, liga para uma pessoa que você gosta, né? Para falar assim, oi amiga, tô com saudade. Aí você começa a conversar com a amiga, você tira o foco do medo e quando você vê, a dor de cabeça foi embora. Porque às vezes você precisava, você tá tensa, a tensão, a dificuldade de relaxar, tudo isso são os desencadeadores da enxaqueca. Gente, mas tá brincadeira, minha língua hoje está enrolando. Ah, você também quer falar a palavra difícil, Cecília? Fala em gatilho que sai fácil. Sim, porque eu tô tão acelerada hoje que eu já fiz tanta coisa que eu acho que... E daqui a pouquinho você tem uma masterclass, né? Eu tô lá. Sim, às 5h30. Hoje vai ser sobre valores, a ferramenta valores, que todo mundo tem que conhecer quais são os seus, né? Então, quem quiser, só ir lá. Só ir na minha bio lá e fazer a inscrição no Masterclass. Ainda pode entrar ainda. A gente tem hoje de manhã ainda, né? Ela trabalha nessa
masterclass com o autoconhecimento para você entender o que é que te motiva, o que é que te faz feliz, quais são os seus valores, para, com base nisso, você encontrar aí uma carreira na qual você possa ser não só bem-sucedido, mas feliz também. E me Sim, ajudou muito, 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 muito. Ela tem uma ferramenta de avaliação de perfil comportamental. Eu nem que é conto a você. vida. É vida, né, Giane? É uma clareza que até eu que sou psicóloga, falei, meu Deus, que ferramenta fantástica é essa, assim, que parece que, né, que ele vai lendo, assim, cada pedacinho da nossa mente e dá muito assertivo, né? Eu amei, amei, tem me ajudado muito. Pois é, Mas aí, aí um outro gatilho também, né? São basicamente esses três gatilhos, a ansiedade, a depressão e o estresse. Então, por exemplo, a depressão, quando a pessoa tem enxaqueca que gera uma depressão, ela fica com uma certa mudança de apetite. Para mais, ela come demais ou ela come de menos. Isso acontece muito, né? Então, assim, acaba que ela se sente muito cansada e às vezes ela nem percebe, né, que ela está aí desencadeando uma outra crise de enxaqueca. É a dificuldade de sono também. Então, muitas vezes, assim, eu sou muito alerta, né, no consultório. Eu sempre, quando a pessoa chega falando que está muito cansada, que está desanimada, ela chega com alguns sintomas e falando que é uma dor de cabeça insuportável, eu já mando logo ir para o neurologista. Se for criança, eu mando ir para o neuropediatra. Porque eu falo, olha, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque a enxaqueca, ela não é uma doença psicológica, tá? Ela é uma questão de fatores físico mesmo, neurológicos. Então, um especialista nessa área, né, que tem que medicar você ou que tem que te ajudar a controlar a enxaqueca, é o neuro, né? Mas, para até você não chegar no neuro, né, Giane? Agora eu vou vender seu peixe, Giane. Gente, não tá nada combinado. Para você não chegar a ter que ir no neuro, gente, você pode controlar com chás, né? Assim, a Giane, ela ensina muito chás, né? Às vezes a gente faz um rapport no início da sessão e assim eu falo, Giane, me dá um chá aí para inflamação. Aí ela fala, chá de picão. Eu vivo aprendendo chás com ela. E eu tenho uma herança de avós que usavam chá para tudo, gente. Eu lembro que quando eu ficava muito agitada, quando eu era criança, minha mãe me dava chá de erva cidreira, né? Que fala, capim cidreira. santo, né? Capim santo, erva cidreira. E aí eu dormia muito gostoso, assim. E era um chá delicioso que eu amei tomar. Gente, minha mãe tinha o pé assim no quintal, assim, aquele monte mesmo, assim, pegava as folhinhas lá na hora e fazia aquele chazinho maravilhoso, né? Então, e meu pai também, né, assim, descendência um pouco de índio aí, ele também não gosta de medicamento, medicamentos naturais, fitoterápicos, tudo. E meu pai tem 90 anos, gente, então acho que o negócio dá certo, né? Porque ele tem uma saúde de ferro. Então, assim, a gente tem que procurar ter uma alimentação mais saudável, dormir mínimo 8 horas, 7 horas por noite. A gente tem que ter um sono revitalizador. Se não estiver conseguindo dormir, né, tem que fazer alguns rituais para conseguir moldar essa questão do sono. Porque sono e alimentação são os maiores influenciadores de doença. Se você começar a dormir demais ou dormir de menos, a comer demais ou comer de menos, você vai ter não só uma crise de enxaqueca, mas uma série de doenças, né? Então a gente tem que prestar atenção aí no nosso comportamento biológico, fisiológico, mental, espiritual, emocional, todos os pilares, né, Giane? Sim, inclusive, uma coisa que eu digo sempre é que a enxaqueca ela é multifatorial, então você precisa ter também uma abordagem multi. Como você estava falando aí das técnicas de relaxamento e tal, eu utilizo muito os exercícios respiratórios e os alongamentos. Sim. Porque a gente consegue reduzir um pouco o nível de ansiedade. Claro que eu estou falando aqui
de uma ansiedade pontual. Se você é uma pessoa que está sempre ansioso, ou que já está caminhando para uma síndrome do pânico, ou que já tem, aí a terapia é fundamental. Uhum. Apesar de que existem fitoterápicos que te ajudam, sim. Inclusive, eu acompanho algumas pessoas que têm ansiedade, que têm síndrome do pânico. Eu acompanho, a gente usa os fitoterápicos, usa os chás. Elas já têm tido uma resposta muito bacana, inclusive já conseguiram reduzir a medicação antidepressiva e ansiolítica por conta desse tratamento mais natural, né? Que envolve os fitoterápicos, os alongamentos e tal. Mas a primeira coisa que eu digo quando vem para mim uma pessoa ansiosa ou depressiva para fazer o acompanhamento fitoterápico é procure uma terapia. Uhum. Isso mesmo. Porque o fitoterápico ele vai te ajudar, vai muito, mas você precisa descobrir qual é a raiz do problema. E aí só o psicólogo vai poder te ajudar nisso. E só falando para descobrir, né, Giane? Só falando. Infelizmente, né? Não tem chá, não tem alongamento que faça você entender qual é a raiz da sua depressão, qual é a raiz da sua ansiedade, não? Aí você precisa realmente de um terapeuta. Embora o tratamento com a fitoterapia, os alongamentos, os exercícios respiratórios consiga lhe dar uma resposta muito boa, mas se você não tem um acompanhamento com o terapeuta, não sabe de onde vem o problema, daqui a um tempo você vai voltar a ter. Então precisa andar casadinhos, juntos e misturados. Exatamente. Inclusive a terapia também, ela ajuda a pessoa a não ser... Porque, assim, existem pessoas que têm crise de enxaqueca por causa do controle. Porque são pessoas que têm personalidade controladora, acha que tem que tudo ficar sob controle, e quando ela aprende a ser mais leve, sabe, que ela começa a parar menos de se preocupar demais com as coisas, ou seja, diminuição da preocupação excessiva, ela vai diminuindo as crises, né, e vai ficando crises leves, até sumirem. Então, eu conheço pessoas que passaram a vida inteira tendo crises sérias de ansiedade, de enxaqueca, de ansiedade, e fizeram terapia e hoje vivem super bem, não sabe nem o que é enxaqueca mais, não precisa nem tomar remédio, assim, pessoas que eram bem, eu coloco viciada, né, assim, que precisavam tomar, né, não tomam mais porque, assim, aprenderam a ser mais leves, igual os desencadeadores são o estresse, são preocupações excessivas, esse excesso de controle que gera esse estresse, porque o estresse, ele é uma substância, tipo assim, o gatilho dele são essas questões assim, de querer controlar, de excessiva preocupação, né? E aí o que ela faz? Na hora, é como se fosse assim, uma luzinha que liga do cortisol, né? E aí ele joga aquela substância no corpo da pessoa e dá aquele banho assim, e aí esse estresse excessivo causa a enxaqueca, né? Potencializa a ansiedade e da ansiedade potencializa a enxaqueca. Então, os gatilhos mentais, que a gente pode dizer, os gatilhos da psicologia, né, psicológico, são esses, né? São ansiedade, estresse, depressão e os desajustes do sono. Então, por exemplo, você ficar sem dormir demais acaba dando enxaqueca. Ou mesmo dormir muito. Eu conheço pessoas que vão dormir à tarde. Ai, meu Deus, dormi demais. Agora eu acordei com uma dor de cabeça insuportável. Porque dormi muito. Eu falei isso na segunda, eu falei isso ontem e eu vou repetir hoje. A palavra-chave para quem tem enxaqueca é equilíbrio. Tudo que você faz de mais, o que você faz de menos, pode ser um gatilho para enxaqueca. Se você dorme demais, você pode ter enxaqueca. Se você dorme muito pouco, você pode ter enxaqueca. Então, precisa haver um equilíbrio.
aí Uhum. para tá regulando esse som. E uma outra Sim. coisa que você falou, que eu acho super importante a gente pontuar aqui, é a depressão. Uhum. Infelizmente, existe uma relação muito próxima da enxaqueca com a depressão. E existem Uhum. muitos estudos sobre isso. Pessoas que Sim. têm enxaquecas tendem a ter depressão. Sim, Porque só também que a pessoa fica aí, com dor o tempo todo, né? sim, só que aí eu É vou super explicar, difícil. vou complementar, Giane, isso aí. A depressão é porque essa depressão, assim, a maioria, né, não toda, né, generalizando, mas assim, a maioria, a grande maioria, vivem por muito tempo com dor. Essa dor vai causando um processo intenso de angústia. Essa angústia vai causando um processo intenso de estresse. Esse estresse vai causando um processo intenso de ansiedade. E aí o corpo não aguenta, esmolece e cai na depressão. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que eu percebo que tem depressão, elas têm essa depressão causada por esse excesso de estresse, esse excesso de dor, né? Tanto que pessoas geralmente que têm, por exemplo, outra doença, reumatismo, a maioria das pessoas que têm reumatismo grave, elas têm depressão, porque elas têm que viver com a dor. A fibromialgia é uma doença que dá muito, muito no consultório, assim, por muitas questões emocionais também, que as crises potencializam ali. Porque a pessoa não aguenta, já pensou? Eu fico pensando, né? Quando eu sinto alguma dor, eu falo, gente, como é importante a nossa saúde, né? Sentir dor é muito ruim. E a gente não gosta da dor, né? Pra nada. A gente não quer dor. A gente quer saúde, a gente quer alegria. Atrapalha demais e a gente precisa ter clareza disso. Até porque eu cheguei a comentar isso, acho que na segunda. Quem tem enxaqueca e já entendeu que precisa mudar alguns hábitos, inclusive alimentares, às vezes tem uma resistência a tratar Hum, isso. Porque assim, sim. eu passei por isso com chocolate, viu, gente? Mas eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais gente, porque eu leio os comentários das publicações, eu sei que tem mais gente aí junto comigo. Aham. Você pensa assim, poxa, mas eu gosto tanto, eu não vou deixar de comer. Eu gosto Hum, tanto, eu não vou deixar de beber. Mesmo sabendo que você vai ter uma crise de enxaqueca logo mais. Mas a gente acaba não levando em conta tudo que aham. essas crises de enxaqueca podem ocasionar. E uma das coisas é isso aí. Como você falou, esse processo de depressão. A pessoa está sempre com dor, ela entra em um processo de angústia, de ansiedade, né? Acaba ficando depressivo, e aí ela acaba com dois problemas, com a enxaqueca e a depressão. Sim. E até para você tratar um, é o nível de dificuldade aqui. Você tratar dois, o nível de dificuldade vem para cá. Então, assim, quem tem enxaqueca e está resistente a fazer o tratamento porque tem que fazer alguma alteração no modo de vida, nos hábitos alimentares, o meu Sim. conselho é pense que essa resistência pode te levar a uma depressão ou uma perda de neurônios ou a coisas piores. Sim, A dica. exatamente. Porque uma coisa vai puxando a outra, né, Jeane? Mas é Sim. isso, né, gente? É muito bom estar aqui com vocês. Assim, foi mais uma experiência, né? A gente, tipo assim, já agradece aí todo mundo que está aqui, né, com a gente. Tem alguma pergunta aí, Jeane? Ai, deixa eu ver aqui os comentários, porque eu estou em dois aparelhos, aí a pessoa fica sem Ah, saber para sim. onde olha, você percebeu, né? E tem horas que eu estou Tô olhando para vendo que baixo agora aqui. pode ficar 4 pessoas aí, né? Ó, Girlene comenta aqui que está muito sério, esclarece muita coisa. Aham. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Edna deu parabéns a gente pela abordagem do assunto. Obrigada, Edna. Obrigada. Agradecer também aí as suas dicas para controlar o medo.
Sim. Vai testando aí que uma vai dando certo, né? Igual eu falo com meus clientes assim, né? Eu falo assim, olha, existem muitas técnicas, a gente tem que ir tentando de acordo com o seu jeito, com a sua história, né? Porque cada um tem sua história. Então vamos testar essa aqui. Se der certo, é igual quando eu cheguei a trabalhar com pessoas, por exemplo, que rói unha, né? Não existe uma técnica assim para parar de roer unha. A gente vai fazendo várias assim e até a pessoa conseguir. Mas o que faz a pessoa parar de roer unha chama-se controle da bichinha chamada ansiedade. Porque a ansiedade exagerada, né, gente? Porque a ansiedade, a gente precisa ter ansiedade controlada, é muito importante. Por exemplo, sem uma ansiedade controlada, a gente ia morrer ao atravessar uma rua, né? Então a gente precisa ter um medo, porque senão, se a gente não tiver um medo, a gente vai atravessar a rua na frente dos carros, aí vai ser uma tragédia, né? A gente não vai fechar a casa, vai deixar aberta. Então, assim, todos os sentimentos, todos eles nos são dados. Então a gente tem que saber usar, né? Na dose certa, como uma receita de bolo, porque senão estraga. Entendeu, gente? É isso aí. Inclusive, a ansiedade, Cecília, né, é o que nos leva a planejar. Sim, sim. Sem ansiedade a gente não faz muito. Nossa, sim, sem ansiedade a gente deixa de fazer muita coisa importante na nossa vida, né? A ansiedade que ela empurra a gente para fazer as coisas. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Aí a ansiedade vem e empurra, né? E nos ajuda aí a fazer as coisas, a ir para frente. Mas assim, para fechar essa live, gente, já que não tem mais nenhuma pergunta, Giane, eu queria fechar com uma frase assim, né? Que tudo é um autoconhecimento. A pessoa, quando ela tem um autoconhecimento de quem ela é de verdade, potencializa o bom. Então, ela consegue coisas. Então, ela consegue adquirir uma maturidade emocional. Ela consegue entender por que ela veio a esse mundo. Porque a gente não está aqui passeando. A gente não desceu aqui para a Terra para ficar passeando. A gente veio aqui para cumprir uma missão muito importante. E aí a gente tem que descobrir que missão é essa, fazer coisas que a gente gosta, porque uma pessoa que vive fazendo coisas que não gosta, seja na profissão, seja na família, seja no que for, ela não se sente feliz. E uma pessoa que não se sente feliz e que não tem nem momentos de felicidade, são pessoas que adoecem com muita facilidade. Então a gente tem que procurar quais os nossos pontos de insatisfações e quais os nossos pontos que a gente precisa dar, o que a gente pode fazer para melhorar essas coisas que a gente não quer mais, que a gente não aceita. Porque reclamar é clamar duas vezes para que aquilo aconteça. Então a gente tem que sair do campo da reclamação e ir para o campo das ações assertivas e concretas para a gente conseguir encontrar o nosso norte. E eu falo encontrar o nosso real porquê, né? Então é isso aí, Jeane. Foi muito bom estar com você. Pelo convite. Igualmente, foi muito bom ter você aqui, entender um pouco mais de como que essas emoções ela influenciam nas crises, como que uma coisa leva a outra. Foi muito bom também ter aí essas dicas sobre como melhorar esse estado de ansiedade, como controlar esse estado de medo. Sim. Muito bom. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Você sabe que às vezes nas minhas aulas o pessoal não faz muita pergunta e aí eu falo, você não fez pergunta, faz pergunta. Ai, Cecília, porque eu gosto tanto de te ouvir que eu vou viajando assim. Eu falei, ó, que você tá voando e não tá prestando atenção no que eu falo. Ai, Jeane, mas foi muito bom. Obrigada mesmo, gente, pela presença de todos vocês aqui conosco, né? E prestem atenção aí que a Jeane está fazendo lives toda semana, né, Jeane? Cada semana com um tema legal aí. Vamos cuidar da nossa saúde com chás, que é muito melhor. A gente pode plantar no nosso jardim e crescer as plantinhas e pegar lá as plantinhas e tomar o chazinho, né, Jeane? Manjericão. Como é que é, Jeane? É a folha de amora, que é bom para menopausa, né, Jeane? A Jeane ensina muita coisa, gente. Então,
Chame elas aí, ao invés de ficar tomando esses remédios aí caro, né? Começa a tomar, fazer uma alimentação saudável, tomar seus chás. Porque as pessoas antigas não faziam assim, né? Por isso que hoje as pessoas antigas chegam num patamar de vida assim, muito mais saudável do que Qualidade nós hoje, né? de saúde, né? É Sim, diferente da nossa. E como você falou aí, os remédios que são caros, às vezes não é nem caro em valor financeiro, mas o custo que vai lhe trazer a longo prazo, o custo para a sua saúde vai ser alto. Então, sim, vamos voltar às origens, fazer tratamentos mais naturais, tratamentos com mais plantas, mais ervas, mais respiração, mais alongamento, mais terapia, para a gente sim. sair um pouco dessa coisa medicamentosa extrema, que quem tem enxaqueca sabe, quando a gente só trata a enxaqueca com medicação, a gente toma muito remédio. Eu cheguei a ter Sim, inflamação no fígado por causa disso, eu já te falei disso. Na sim. sexta-feira eu vou contar a minha história completinha, até hoje, como foi. E quando a gente utiliza plantas e ervas, a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais para quase zero. A maioria das plantas não tem efeitos colaterais. As que tem é pouca coisa, é só parar de tomar que cessa tudo sem danificar nada, sem estragar nada. Que não é o Aham, caso, né, das medicações de farmácia, vamos dizer assim. sim. Mas, Giane, olha só, eu vou enviar para você aí, até não sei se a Edna ainda está aí, né? Porque eu vou enviar para você colocar aí nos seus stories, a bola azul. A bola azul é uma técnica, me lembrei agora. É uma técnica que eu utilizo muito com meus clientes, que é para fazer esse processo de relaxamento com a respiração. Então, essa bola azul, ela te ensina a controlar a sua respiração e a se sentir relaxado, para evitar crise de ansiedade. Mas tem que ser uma rotina, né? Tem que fazer todos os dias para ela começar a fazer efeito. Então, é uma bola que ela enche, quando ela enche, ela fala a palavra inspira. E quando ela diminui, ela fala a palavra expira. Então, você segue, né? que massa! Inspira e solta. Segura um pouquinho e solta. Então, inspira, segura um pouquinho e solta. Então, assim, para inspirar, conta até 3. Para expirar, conta mais lentamente. E aí, o que as pessoas fazem? No começo, elas não sabem, mas aí a bola azul, eu dei esse nome para essa técnica, né? Bola azul. As pessoas, as pessoas olham e elas vão aprendendo a controlar ali a respiração. Então, depois de 10, 20 tentativas, elas já sabem fazer sem o uso da bola azul. Aí vai usar uma música suave, uma música tranquila, né? Ó, a Edna já respondeu aqui que ela tá ainda e que ela quer a bola azul. Sim, ótimo. Olha, eu acho, Cecília, que a gente precisa fazer um vídeo falando só sobre respiração. Porque a respiração é uma coisa que a gente desvaloriza muito, a gente ignora, porque é uma coisa tão automática. Aham, Mas a respiração, como você foi, a respiração controlada, ela tem um poder incrível sobre a sim. nossa mente, sobre o nosso corpo, o nosso estado de relaxamento. E aí, esses dias, Uhum. uma pessoa que eu acompanho, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu queria te agradecer por todas as mudanças que você gerou aqui na minha família, Aham, pelo simples fato da gente aprender a respirar. Algo pra gente. Isso mudou tudo. Eu digo, que bom. E a sim. respiração, Sim, mas gente, eu também, logo que eu me formei, né, assim, nossa, para formar em psicologia era tanto estresse, né, porque assim, eu tinha que estudar muito, assim, a gente não tinha tecnologia igual hoje, que a gente tinha que ir para a biblioteca, ficar ali, né, ler aquele monte de livro. Então, quando eu terminei a faculdade, eu estava com um nível de estresse muito grande. Aí, o primeiro curso que eu fiz foi formação em biopsicologia. O pessoal da faculdade, as minhas supervisoras, queriam me matar, né? Cecília, como assim? Você é formada em terapia cognitiva comportamental. E aí você está fazendo formação em orientação, em biopsicologia. Aí eu falei, mas isso são práticas alternativas. E eu falei,
Qual o problema? Eu estou fazendo para mim, eu posso, né? Estou fazendo para mim. Mas você sabe, e quem está aqui ainda conosco ainda, a psicoterapia cognitiva comportamental, ela tem mais de 1000 técnicas de respiração. Tem respiração de Jacobson, tem muitas respirações que a gente faz com o cliente quando ele tem pânico, para ele controlar o pânico. Assim, eu nem vou falar os nomes, porque são vários nomes, né? Existe a técnica do acalme-se, Edna, que você pode fazer também, que é uma técnica que tem até lá no meu Instagram, Edna. Só me seguir lá no meu vídeo, lá no GBT, tá escrito lá ansiedade, né? Então lá nesse vídeo eu explico essa técnica, né? Do acalme-se, do Bernard Ranger, que é uma técnica que a gente usa, assim, que a gente tem que aprender a controlar a ansiedade. Então, assim, é bem legal. Então é isso, né? A gente pode fazer um dia técnicas de psicoterapia comportamental relacionadas à respiração. Né? Técnicas respiratórias. A fisioterapia também tem uma matéria inteira dedicada à respiratória, que é um pouco mais técnica, porque trata da respiratória para as funções vitais mesmo. Sim. É uma matéria que antecede a matéria de UTI, que dentro da UTI o responsável pelo pulmão do paciente é o fisioterapeuta. Sim. Mas aí a gente volta lá, quando a gente volta na terapia manual, a gente volta a falar de respiratória também. Então, não, exatamente. Aí, como eu não completei o raciocínio, a minha respiração ela travava aqui, ó, na época que eu fiz esse curso. A pessoa que ensinava lá a gente as técnicas de meditação, de respiração, falou: Cecília, sua respiração só vem até aqui, ela não vem aqui não. Eu falei: meu Deus, ela para aqui, Mulher, tu é muito tensa, muito estressada, relaxa, inspira, respira e não pira. A gente vai encerrar a live de hoje com essa frase aí, né, gente? Todo mundo, ó, inspira, respira e não pira, certo? Gente, para a galera que chegou um pouquinho mais tarde, nessa live a gente falou sobre os fatores emocionais e psicológicos da enxaqueca, com a minha convidada e minha psicóloga, minha amiga, Cecília Peixoto. Esse vídeo vai ficar salvo lá no IG, tá bom? Eu vou mandar para ela também, para ela postar dela. Mas no meu IG vai ficar salvo e ela vai ficar marcada lá para vocês irem lá no perfil dela, ver as técnicas respiratórias, tá bom? Ó, a Gilene está falando aqui que a respiração dela parou nos pés. Vamos consertar isso aí. Então, galera, a gente vai encerrando por aqui. A Cecília tem uma masterclass agora às 8h30. Sim. Lá no IG dela tem o link também. Não tem, Cecília, lá no seu? Tem. É só entrar no Linktree, clica lá no Linktree e vai para o grupo no WhatsApp. E aí lá no WhatsApp, na hora que for 8 horas, a gente envia o link. Tá ok? Então, deixa eu ir, já passamos das 8, não. Então, eu já tô passando das 8, tô louca. Oh, meu Deus! Não, são 7h10. Ela vai se organizar aí para a masterclass dela. Vocês estão todos convidados. Convida a galera também. Que está sendo muito legal a gente passar por essa jornada de autoconhecimento. Cecília, foi um prazer enorme te receber. Prazer foi meu. Obrigada. A galera que não assistiu a live toda ou que queira assistir novamente, vai ficar salvo lá e a Cecília vai ficar marcada. Amanhã a gente conversa com a doutora Vanessa Martins sobre os gatilhos alimentares e sobre os alimentos que ajudam a gente a prevenir as crises da enxaqueca. Tá bom? E depois, gente, se tiver feito sentido para vocês, vão lá ela vai deixar salva, né? Então vocês colocam lá nos comentários como é que foi para vocês, se vocês gostaram. Vai lá e coloca lá nos comentários da Jeane, tá bem? Se fez sentido para você, tá? Se vocês gostaram. Ok? Obrigada, aí, galera. Foi um prazer. Prazer enorme. Gratidão. Beijos. Tchau, gente. Tchau, obrigada.